Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025 e o Câmara Repórter, primeira edição, está no ar. Na manhã de hoje foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Natal uma audiência pública para debater a desapropriação de imóveis abandonados por meio de asta pública. Tarsila Costa traz os detalhes. A audiência pública realizada na manhã desta sexta-feira foi proposta pelo vereador Fúvio Saulo. A asta pública é um mecanismo que permite que o imóvel abandonado possa ser desapropriado e levado a leilão público. Além disso, quem compra não pode deixar parado, precisa recuperar e dar uma função social. Nós temos o centro histórico que vem decaindo há décadas e essa é uma solução. Claro que essa proposta de asta pública é um instrumento novo que está sendo implementado e utilizado na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, e tem servido muito para os centros históricos, mas ela serve para a cidade como um todo. Ela faz um regramento dentro do plano diretor, por isso que nós temos que ter os ritos de audiências públicas, para que a gente consiga um instrumento que possa destravar. A Prefeitura de Natal não tem interesse em tomar imóvel de ninguém em nossa cidade. Isso é uma forma de que, às vezes, o próprio proprietário tem dificuldade por questões jurídicas, de débitos, questões familiares, como é no centro histórico, né? Tem muitos inventariantes, e isso é uma forma de destravar. O vereador propositor destacou ainda que o mecanismo e a consequente revitalização do local não afetará a preservação e manutenção das características do centro histórico, tombado pelo IPHAN. O centro histórico ele já é tombado. Ele é tombado como um todo, mas tem os prédios específicos que têm efetivamente o tombo específico àquele imóvel. Então ele não pode ser mexido e tem que ser feito juntamente com o IPHAN. O IPHAN é que fiscaliza, o órgão federal que fiscaliza isso. Então nós temos diálogo com o IPHAN, mas dentro desses imóveis tem muitos que são fechados, mas somente com aquelas portas mesmo metálicas e está ali fechado porque o proprietário não tem destino. Então, esses imóveis, ele pode virar um pequeno comércio, ele pode virar uma residência, essa é a intenção. Os imóveis passam por toda a legislação federal de preservação do patrimônio. Não pode ser leiloado, adquirido para fazer qualquer coisa. Tem que ser seguindo o critério da lei. O titular da Secretaria de Finanças de Natal, Marcelo Oliveira, reforçou a importância de encontrar soluções para destravar a aquisição de prédios em situação de abandono no centro histórico e destacou que a asta pública já vem sendo empregada em outras capitais do país. De fato, é um problema crônico das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, esses imóveis abandonados que não cumprem a sua função social, seja residencial ou comercial. E aí o Estatuto das Cidades, né, uma lei federal, prevê uma série de instrumentos. Nosso plano diretor atualizado de 2022 também já tem alguns desses instrumentos. E, na realidade, o plano diretor de Natal hoje, ele possui um instrumento, antes de chegar na questão do leilão, que é a aplicação do IPTU progressivo. A partir do artigo 91, artigo 93, isso é disciplinado, apesar de não estar regulamentado, mas o município pode, ao detectar uma determinada área ou um determinado imóvel, no caso, o exemplo, no centro histórico, na urbana, na Ribeira ou na Cidade Alta, você definiria uma área, um imóvel e diria, você vai ter que dividir esse imóvel, ele é muito grande, você não está usando, você vai ter que construir, você vai ter que reformar, dar um prazo. E ao tempo que o tempo for passando e o proprietário não se adequar, o IPTU poderia ir progredindo 1% a cada ano até um máximo de 5 anos. Ao final, depois disso, o município poderia incorporar o seu patrimônio e aí sim levar esse imóvel a leilão. Então tem todo um rito. O que algumas cidades têm feito, no caso especificamente de Porto Alegre, é abreviar esse intervalo, não necessariamente passar por essa fase inicial e já levar esse imóvel a leilão, mas entre particulares. Mas esse instrumento da asta pública é um instrumento moderno, mas que carece de uma discussão realmente com a sociedade para que ele possa vir a ter o efeito desejado. A chefe de gestão de programas da Secretaria de Habitação de Natal, Márcia Caldas, destacou que existe interesse público e da gestão municipal, porém é preciso ter instrumentos legais para tornar viável a desapropriação por asta pública.
A gente precisa ter em mente que para o plano diretor funcionar, a gente precisa incrementar, né? Então, realmente é importante a gente falar sobre esse instrumento para fortalecer essa ocupação. No caso, a gente está dando o olhar e direcionamento para a Ribeira, mas é interessante entender que esse instrumento ele funciona de uma forma plena, né? Para a gente poder também ocupar outros imóveis e tendo a habitação como foco. É bem pertinente esse tipo de implementação para que a gente possa realmente destinar um uso e realmente fortalecer essa ocupação no âmbito da Ribeira, né? E na quinta-feira, a Frente Parlamentar do Idoso Natal realizou uma audiência pública para discutir políticas públicas para os idosos do município. A Frente Parlamentar do Idoso da Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública com o tema Outubro Prateado, políticas públicas voltadas à valorização, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. O presidente da frente destacou que cuidar dessa população é urgente diante de tantas dificuldades enfrentadas por pessoas da terceira idade. É bem verdade que o Outubro Prateado também é mais uma pauta da nossa audiência, mas o tema central de uma audiência pública como esta é garantir e proteger os direitos das pessoas idosas. Hoje há uma situação bem vulnerável quando se fala da pessoa idosa e desde o nosso início aqui na Câmara Municipal de Natal que procuramos ecoar esta voz tão necessária para a sociedade. Temos realizado várias visitas às instituições de longa permanência que abrigam muito dos nossos idosos. Hoje na nossa cidade não se existe uma IUP municipal, e sim somente particulares, filantrópicas, aquelas que são mantidas pela ajuda do governo e também das pessoas. Então, diante de todo este cenário, mais do que justo, hoje termos uma audiência que a gente possa fortalecer e, enfim, garantir os benefícios e os direitos para a população idosa. O encontro reuniu autoridades, entidades e representantes da sociedade para discutir soluções que assegurem mais dignidade a quem já contribuiu tanto para o desenvolvimento da cidade. Instituições que atuam diretamente com a pessoa idosa reforçaram a necessidade de mais apoio e fiscalização. É o caso do Instituto Juvino Barreto, que enfrenta inúmeras dificuldades para manter a qualidade dos serviços prestados aos 80 idosos que vivem na casa. Na nossa cidade hoje eu vejo que precisa muito ainda ver a qualidade de vida dos nossos idosos e eu acredito que ainda há muita violação em relação ao direito do idoso e é preciso estar atento e buscar sempre esse direito e lutar pela essa valorização, porque eles são muito importantes em nossa sociedade. Eu acredito que se os órgãos públicos chegassem mais junto, não é, e pudessem nos ajudar, não é, eu acredito que o Juvino Barreto ele tem um grande porte ainda para adequar mais idosos lá. A nossa maior questão hoje é a situação financeira, não é, que não dá as condições da gente poder receber mais idosos. Dados recentes mostram que o número de pessoas idosas cresce de forma acelerada na capital, aumentando os desafios do poder público em áreas como saúde, assistência social, lazer e acessibilidade. Nós precisamos nos preocupar com essa população que cresce anualmente e nós precisamos demonstrar em políticas públicas a execução de serviços para atender essa nova demanda que está presente na sociedade. Durante a audiência, o Conselho Municipal do Idoso apresentou um relatório com as medidas mais urgentes a serem implementadas. Entre as recomendações estão a ampliação dos serviços de saúde especializados e criação de novos centros de convivência. O relatório é fruto da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada no município de Natal, nos dias 11 e 12 de junho, onde nós ouvimos mais de 180 pessoas com relação a demandas urgentes para a pessoa idosa. Esse documento é um instrumento que demonstra para o poder público os anseios da pessoa idosa natalense e como essas pessoas querem ser atendidas em termos de serviços públicos, em termos de políticas públicas. Esse documento traz inúmeros projetos, programas para que a Prefeitura implemente
urgente dentro de suas secretarias para atender as pessoas idosas natalenses. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, CEMID, anunciou 2 ações para este ano. A capacitação para pessoas que cuidam de idosos, sejam profissionais ou familiares, e uma campanha de combate a golpes contra pessoas da terceira idade. Um é relacionado ao cuidando das pessoas com as pessoas idosas que têm realmente a necessidade do cuidador. Então nós vamos fazer um programa de treinamento, de capacitação desse cuidador, independente de se é uma pessoa da família ou não. E vamos também fazer um projeto de prevenção à questão aos crimes digitais. A gente teve aí recentemente no Brasil situações em que as pessoas foram lesadas realmente e não falta quem não tem exemplo de ligações que recebe, né? Então, para que os seus dados não sejam encaminhados, enfim, devidamente e causem prejuízo a essas pessoas que já são, né, tão vulneráveis. Já a representante da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte destacou a situação preocupante dos idosos em Natal e defendeu medidas urgentes, como a implantação de uma instituição onde os idosos possam ficar enquanto os filhos trabalham. Um centro-dia, onde os familiares possam deixar o idoso, porque os filhos têm que se retirar para trabalhar. Então, eu acho que é um dos principais. Mas a melhoria, por exemplo, existe um hospital municipal que fosse dado a um lado, fosse conceder uma ala concedida para o idoso. O idoso não pode ficar mais em pé sobre a força da vontade, esperando que aconteça como está acontecendo. Também nós precisamos, os idosos, de trabalho, de aplicação de educação. Eu me formei, fiz um curso superior aos 80 anos de idade, com capacidade dentro da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu já tinha feito letras, tinha feito direito e fiz esse último curso, que é gerontologia. Vereadores integrantes da Frente Parlamentar reforçaram a relevância da audiência e destacaram o compromisso de transformar as propostas discutidas em práticas efetivas, capazes de garantir uma vida melhor para os idosos da capital. Eu fui diretor de uma unidade de saúde por 13 anos e eu vi a necessidade, o idoso muitas vezes parava na porta da policlínica a qual eu fui diretor, muitas vezes para resolver um problema que ele podia resolver no bairro dele. Então nós temos um projeto em tramitação que todos esses idosos, onde ele chegar, que ele tenha, vamos dizer assim, a passagem livre, onde ele chegar, ele resolva seu problema na unidade de saúde, independente de onde ele more. Porque às vezes ele está na casa de um parente, na casa de um filho que mora em outro bairro, e esse idoso ele não pode ser penalizado por não estar no seu bairro, deixar de resolver a situação dele enquanto a questão da saúde. Então nós temos um projeto tramitando para que ele tenha realmente, onde ele estiver, ele resolva as questões de saúde dele. O idoso, a melhor idade, como muita gente fala, é a idade que realmente os idosos teriam que aproveitar. E a gente vê que aqui no Brasil não é assim. Os idosos, na verdade, são rejeitados, são discriminados, onde deve ser ao contrário. Então a gente vai tentar começar a plantar uma sementezinha aqui em Natal para justamente tentar umas melhorias no idoso, seja ele em casa, seja ele numa instituição que cuide realmente do idoso. Então a gente vem buscar tentar essas soluções para Natal. Também na quinta-feira, a Câmara realizou uma sessão solene para homenagear profissionais da saúde mental, reconhecendo a importância do trabalho deles e os desafios enfrentados na área. Na Câmara Municipal, uma sessão solene proposta pelo vereador Cláudio Custódio prestou homenagem aos profissionais dedicados à saúde mental. O evento reconheceu o papel fundamental desses trabalhadores, que lidam diariamente com desafios como a falta de estrutura adequada e o preconceito que ainda cerca o tema. Desde que eu assumi um compromisso de trabalhar pela saúde mental do nosso município, há uma carência visível, historicamente, há um abandono da saúde mental, não só da estrutura pública, como também de uma própria atenção
em termos de visibilidade nas mídias, na imprensa com relação à saúde mental. Então, a iniciativa é no sentido de homenagear profissionais de referência na cidade, dar continuidade ao trabalho que a gente já vem fazendo no controle, na fiscalização da estrutura pública. E hoje é um dia de festa, né? Um dia de homenagear quem merece ser homenageado. Entre as maiores dificuldades enfrentadas por esses profissionais, um especialista destacou a sobrecarga de trabalho, a carência de equipes multidisciplinares e a falta de recursos suficientes para atender a população. Ele reconheceu que já houve avanços no cuidado à saúde mental nos últimos anos, mas reforçou que ainda há muito a ser feito para garantir políticas públicas eficazes e melhores condições de trabalho. A saúde mental do município de Natal vem passando por uma transformação não diferente de todo o Estado, como também da Federação. A gente caminha com a reforma psiquiátrica, nós abrimos vários dispositivos de modelo substitutivo de cuidado de saúde mental, ou seja, o cuidado em liberdade, o cuidado em CAPs, em residências terapêuticas, em centros de convivência, mas temos muito ainda a fazer. Ao todo, 21 profissionais receberam diploma de reconhecimento. Emocionados, disseram que se sentiram valorizados e motivados a continuar sua missão de cuidar de quem precisa. Para eles, o gesto da Câmara representa não apenas uma homenagem, mas um sinal de que a sociedade está começando a enxergar a importância de sua dedicação. Primeiramente, me sinto muito honrado, com esse reconhecimento do trabalho que a gente realiza aqui na cidade, no estado, na verdade, no estado e na cidade, e eu vejo assim, na verdade, essa homenagem, essa sessão de hoje, simboliza a atenção que a Câmara Municipal pretende ter com a saúde mental, né? Como eu falei no início, a saúde mental, o sistema de atendimento em saúde mental do nosso município, no estado, passa por muitas dificuldades. Então é muito importante a atuação da Câmara Municipal junto ao Poder Executivo, para modificar essa realidade, triste realidade que a gente vem passando. Para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui e agradeço a casa por isso, me sinto extremamente honrada. E é muito bom poder receber esse reconhecimento, sobretudo pelo espaço, da gente poder dialogar sobre isso, a gente poder trazer essa representatividade de profissionais que trabalham, estudam e disseminam conhecimento e cuidado para a população na área de saúde mental. Sobretudo depois da pandemia, a gente teve aí uma grande onda na saúde mental, no impacto e das sequelas que até hoje a gente vive, de tantas perdas, inúmeras perdas, sejam para a vida ou para a morte. A dificuldade ainda do acesso à saúde mental no nosso país é muito grande e falha. A falta de preparo, a falta de informação, o estigma ainda em buscar ajuda, em demonstrar sua fragilidade, ainda por um peso cultural que a gente carrega até hoje, por pensar que pedir ajuda é sinônimo de fracasso, de fraqueza, quando na verdade é de grande potência. É muito nobre quando a gente consegue pedir ajuda. Parlamentares também participaram da cerimônia e reforçaram que o reconhecimento é um passo importante para valorizar ainda mais esses trabalhadores. Nada mais do que justo, uma casa plural, uma casa que aqui tem debates, mas também que aqui a gente valoriza esses profissionais que fazem a diferença no município de Natal. Então hoje é um dia de comemoração, um dia de valorização e respeito para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que lutam todos os dias em favor da nossa saúde mental, do nosso dia a dia, da nossa qualidade de vida, da nossa saúde. A Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos realizou nesta manhã o seminário RN pela Inclusão. O objetivo do evento foi debater sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O grupo musical da APAI de Ceará Mirim deu o recado. As pessoas com deficiência merecem respeito e oportunidades no mercado de trabalho. O seminário RN pela Inclusão reuniu no auditório da Fierne integrantes do governo do estado, setor produtivo, movimentos sociais, além da população ligada ao segmento. Em pauta foram debatidos os desafios e caminhos para que a inclusão plena seja cumprida pelas empresas. Trouxemos especialistas na área, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho,
trabalho. Fizemos também um feirão da empregabilidade, 10 empresas que já são exemplos de inclusão aqui no nosso estado. Elas puderam também acolher os currículos que aqui chegaram, fazer intermediação, fazer até entrevista de trabalho simultaneamente, né, durante o acontecimento do nosso seminário, e a gente quer que a gente dê oportunidade, não só das empresas cumprirem a lei das cotas, mas também acolher com dignidade e com muito respeito as pessoas, porque temos talentos e muitas vezes falta essa oportunidade. Segundo dados de entidades que defendem os direitos das pessoas com deficiência, mesmo com a existência de leis que estabelecem cotas e obrigações para as empresas, as pessoas com limitações físicas, intelectuais e sensoriais ainda encontram dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. As pessoas que frequentam a Acorde, elas têm uma reclamação enorme que chega até a gente, que é: Flávio, eu fui contratado e, infelizmente, depois dos 3 meses eu fui demitido. Então, assim, a pessoa com deficiência ela não é brinquedo. A pessoa com deficiência, ela tem sim capacidade intelectual, ela tem sim o seu poder de fazer com que a sua empresa faça diferença no mercado de trabalho. Segundo a legislação trabalhista, a cada 100 funcionários, o percentual de contratação de pessoas com deficiência vai de 2% a 5%. O encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho era feito pela ADEFERN. Atualmente, o trabalho é realizado pela Coordenadoria de Promoção da Pessoa com Deficiência. Um problema recorrente apontado é o descumprimento das cotas por parte de algumas empresas. Nós temos conhecimento de empresas que não cumprem as cotas e de pessoas que são demitidas, pessoas com deficiência, e a vaga não é ocupada por pessoa com deficiência. Eles colocam a pessoa dita normal, entre aspas, e assim a vaga de pessoa com deficiência é ocupada por pessoa que não tem deficiência. Segundo o chefe de assessoria do Ministério Público do Trabalho, as denúncias são o principal meio para coibir o descumprimento por parte destas empresas. Através das denúncias, o Ministério Público do Trabalho, tomando conhecimento, ele vai abrir um inquérito para realizar essa investigação. Enquanto órgão agente, o Ministério Público do Trabalho ele busca o cumprimento da legislação trabalhista. O que pode acontecer enquanto sanção é realmente um ajuizamento de uma ação civil pública, coibindo, pedindo ao judiciário que obrigue essa empresa a se adequar ao percentual de contratação. O Ministério Público Estadual é responsável por garantir políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Pois bem, o Ministério Público Estadual ele atua na tutela coletiva dos direitos das pessoas com deficiência. Então essas pessoas elas têm o direito de igualdade para com todos na sociedade e um direito de oportunidade de usufruir de serviços de educação, de saúde, de acessibilidade, né, para que eles possam exercer a sua cidadania, né, e se qualificar para futuramente entrar no mercado de trabalho. Então, sem a garantia de todos esses direitos, né, durante a vida da pessoa, quando chegar no momento de ingressar no mercado de trabalho, ela vai ter mais dificuldade ainda se esses direitos não forem assistidos durante toda a sua vida, se não forem assegurados durante toda a sua vida. O seminário RN pela Inclusão contou com um grande feirão de empregabilidade. Edson aproveitou o momento para deixar o currículo. Você estava vendo aqui qual a empresa que mais te chamou a atenção? A Lucas Bocuchinha, que foi a última entrevista que eu fiz agora recente, e a Boticário, porque é uma área que eu domino. Você acha que poderia trabalhar bem ali nas vendas? Sim, no estoque, no abastecimento, na reposição. E veja a seguir, pesquisa revela que apenas 3 em cada 10 potiguares cultivam o hábito da leitura. Estimular as crianças é o caminho para mudar essa realidade. E veja também, atividade física, vacinação, música e dança. São algumas das opções disponíveis para o final de semana. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos.
proximidade do final do ano letivo, começam também os preparativos para a renovação de matrículas e compra do material escolar. E para orientar pais, responsáveis e instituições de ensino sobre o que pode e o que não pode ser cobrado, o Procon Natal divulgou uma série de recomendações. O professor Alan Bruno é pai de uma criança em fase escolar e conta das expectativas nesse período. Sim, é sempre muito importante, né, a gente pensar no futuro do nosso filho, e quando pensa na educação tem aquela preocupação sobre a renovação de matrícula, né? Com a renovação das matrículas previstas para o mês de novembro, o Procon Natal emitiu uma recomendação prévia aos pais e responsáveis para evitar transtornos. Segundo o órgão, a legislação federal determina que as escolas particulares devem divulgar a proposta de contrato, o valor da anuidade e o número de vagas por sala até 45 dias antes do fim do período de matrícula. O reajuste das mensalidades é permitido, mas tem que ser proporcional ao aumento das despesas administrativas, pedagógicas e de pessoal, respeitando os índices de inflação. Já o Código de Defesa do Consumidor proíbe a exigência de marcas específicas de produtos. Uma lei municipal também estabelece que as listas de material escolar devem incluir apenas itens de uso individual do aluno, em quantidades compatíveis com o plano pedagógico. A diretora do Procon Natal, Dina Pérez, conta que os consumidores devem ficar atentos. O colégio ele já começa a fazer as pré-matrículas a partir de outubro. Então, o Procon Municipal já começou a fazer as fiscalizações e orientações aos pais e aos fornecedores de serviço para que eles possam trabalhar de uma forma que haja aí um equilíbrio na relação de consumo dentro dos estabelecimentos de ensino. Então, o pai pode, a escola, ela pode sim iniciar essa cobrança da pré-matrícula para garantir a vaga do aluno a partir deste mês. E aí, com um desconto, porque se o pai garante a vaga da matrícula do filho ainda este ano, a mensalidade que é vigente é a mensalidade desse ano. Caso o pai opte por ser apenas em janeiro, vai haver aquele reajuste anual que tem todos os anos nas mensalidades escolares. Existem alguns itens proibidos nas listas de material escolar, como produtos de uso coletivo ou de expediente, como álcool líquido ou em gel, papel higiênico, fita adesiva, materiais para impressora, utensílios descartáveis, canetas e marcadores de quadro, giz e pendrives. Há também objetos permitidos com justificativa, desde que sejam enquadrados no plano pedagógico e em quantidade proporcional às atividades de sala de aula, tais como argila, massa de modelar, TNT, jogos pedagógicos, cola branca, palitos e cartolina. Cabe ainda destacar que os materiais não utilizados durante o ano letivo podem ser devolvidos. O diretor escolar Crislan Viana recomenda que eventuais dúvidas podem ser esclarecidas entre os pais e a secretaria da instituição de ensino. Muitas escolas agora também divulgam a sua lista de materiais, né? O Procon publicou recentemente, como todo ano, o que pode ser pedido, o que não pode. E é importante que esses materiais estejam expostos ali, que o pai consiga ter acesso previamente. Sempre tem que ter as duas opções. O pai pode ter a opção de colaborar financeiramente, algumas escolas dão essa opção, como ele trazer o material também. Não pode ser uma ou outra, tem que ter as duas opções sempre. Né, que eu possa contribuir com uma taxa ou que eu quero comprar o material. Então a escola fornece a lista e eu vou até a livraria que eu queira, né, e compro esse material. É importante que o pai converse com a secretaria, com a escola, para entender também que materiais são esses. Porque pode ser que ele confunda ou ache que aquele material não vai ter uso, deixe de comprar, e realmente alguns materiais estão ligados a alguns projetos pedagógicos. Se você pensar assim, aqui na lista dizendo que tem argila, ou em algum determinado período do ano a escola pede algum material. Então, para você entender para que aquilo vai ser usado, para realmente você saber, eu estou comprando isso aqui, mas não vai ser usado. Mas sim, tem um fim pedagógico, tem algo que está inserido ali ou algum projeto. Certo? Muitas escolas, além dessa lista inicial, pedem também algumas coisas durante o ano. Às vezes é um material reciclado, às vezes é uma tela. Tudo depende da proposta que a escola construiu dentro do seu planejamento. Vale lembrar que possíveis abusos podem ser denunciados pelo e-mail procon.natal@natal.rn.gov.br. Em caso de irregularidade, a escola poderá ser autuada e multada.
Ler é uma das formas mais simples e poderosas de ampliar o conhecimento e também a imaginação. Esta semana, estudantes do Complexo Noil de Ramalho participaram de um encontro especial com histórias, livros e escritores. Pietro, de 7 anos, já descobriu o prazer que a leitura traz para o dia a dia. Ele conta que gosta de ler em casa e que os livros de fantasia o fazem viajar para outros mundos. A sua casa, né? Você tem o hábito de ler? Seus pais estão sempre comprando livros para você? Sim, porque eu sempre peço de presente. Assim como ele, a pequena Laura, de 6 anos, também cultiva o hábito de ler. Para ela, as páginas dos gibis são sempre uma diversão garantida. Minha mãe me dá muito gibi para mim ficar lendo, para mim não ficar muito dos eletrônicos. Mas aí quando eu vou dormir eu também não tô com muito sono, aí eu pego um gibizinho e leio deitada, e quando eu não tiver com muito sono, eu pego, boto o meu marcador de páginas e boto no chão e durmo. A escritora Isabel Cristina da Silva lembra que ouvir histórias também desperta a imaginação e incentiva as crianças a buscar os livros. Para ela, o lúdico é fundamental para criar leitores apaixonados. Esse lúdico é a representatividade para o imaginário, sobretudo das crianças, que eles precisam desse imagético, desse concreto, e incentivar essa leitura, porque as crianças, apesar delas ainda já pequenas, não realizar a leitura da palavra escrita, mas elas realizam a leitura a partir da imagem. Então esse lúdico vem agregar esse olhar sobre esse aspecto do concreto. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, aponta que o Potiguar tem o hábito da leitura abaixo do Brasil e do próprio Nordeste. Somente 3 em cada 10 potiguares têm o hábito da leitura. A professora polivalente Celiane Damasceno destaca que a Feira de Literatura da instituição está em sua 5ª edição. Ela reforça que o evento tem como objetivo estimular a leitura. E o objetivo maior é envolver as crianças nesse processo de leitura e letramento. Os trabalhos aqui expostos têm o objetivo de fechar tudo que foi visto, tudo que foi estudado dentro de sala de aula e o mais importante, né, entrar nesse mundo leitor, nesse mundo letrado e dar função a isso, né, dentro da prática social. A Secretaria de Estado da Saúde Pública promove neste sábado, dia 27, a 10ª edição da Caminhada pela Vida, em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos. A concentração será às 7h30 da manhã, em frente ao Hemonorte, na Avenida Alexandrino de Alencar, com destino ao Parque das Dunas. A iniciativa integra o Setembro Verde, campanha que reforça a importância da doação de órgãos como um gesto solidário e capaz de salvar vidas. E neste sábado acontece também o dia D da campanha de vacinação antirrábica 2025 na Grande Natal. A ação gratuita é destinada a cães e gatos a partir dos 3 meses de idade e tem como objetivo proteger tanto os animais quanto a saúde da população. Em Natal, mais de 90 pontos de vacinação serão instalados em todos os distritos sanitários. A abertura oficial está programada para a UBS Candelária a partir das 8 horas da manhã. Segundo a Prefeitura, profissionais de diversas áreas estarão mobilizados para garantir que cada bairro seja alcançado e nenhum animal fique sem proteção. Em Extremóis, Ceará-Mirim e Nísia Floresta, a imunização será realizada em pontos fixos estratégicos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Já em Macaíba, a vacinação segue até o dia 30 de setembro com ponto fixo no Centro de Endemias. Já em Parnamirim, a Prefeitura ainda vai divulgar a lista completa dos locais, mas confirmou que haverá cobertura em todas as regiões da cidade. A campanha orienta que animais mais agressivos sejam levados com focinheira e que os gatos sejam transportados de forma segura em caixa de transporte. A raiva é uma doença viral com taxa de letalidade próxima a 100%, que pode ser transmitida aos humanos por mordidas ou arranhões. A vacinação em massa é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como a estratégia mais eficaz para o controle e a eliminação da doença. A cantora Simona Talma celebra 25 anos de carreira nesta sexta-feira em um show especial no Teatro Alberto Maranhão, a partir das 8 horas da noite. O evento vai reunir grandes momentos da trajetória da artista e promover uma ação solidária.
No palco do Teatro Alberto Maranhão, Simona Thalma vai passear pela própria história musical. Serão canções dos 4 discos solo e também de projetos como Thalma e Gadelha, Orquestra Greiosa e Projeto Retrovisor. Mulher, você enfrentou medo, dor e solidão. Mulher, ainda assim você canta. O show no Teatro Alberto Maranhão vai resultar no primeiro álbum ao vivo da cantora e terá participações especiais de Valéria Oliveira e Luiz Gadelha. O público vai ter acesso gratuito. Basta levar 1 quilo de alimento não perecível para contribuir com o projeto Mesa Brasil do Sesc RN. Os ingressos podem ser garantidos pela plataforma Outgo no site outgo.com.br. E a retirada é feita de forma simples, sem custo para o público. E no sábado tem programação gratuita também no Teatro Alberto Maranhão com a apresentação da Companhia Giradança. Tarsila Costa tem mais informações. Neste sábado, 27, a Companhia Giradança fará um espetáculo no Teatro Alberto Maranhão com entrada gratuita. Eu estou aqui com o Celso Filho, que é diretor e produtor do espetáculo, para contar um pouquinho o que é que o público pode esperar desse espetáculo do sábado. Celso, o que é que vai ser esse espetáculo? Tem uma parceria com uma companhia alemã, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai ser isso, o que é que as pessoas, o que é que o público vai ver no palco. Isso mesmo, Tarsila. Esse sábado, dia 27, apresentaremos um trabalho intitulado, ele tem um título em alemão, vale salientar, que se chama Die einen, die anderen, e em tradução livre é o um, o outro. Esse trabalho foi uma parceria com a companhia alemã Tula Liminaios. Eles estiveram aqui em Natal em 2017 e desde então a gente segue com esse trabalho. Ele é um trabalho, um espetáculo inspirado nas radioconferências do sociólogo Michel Foucault. Então, a coreógrafa, Tula Liminaios, ela trabalhou com o Giradança e com os bailarinos dela, fazendo essa interposição do corpo utópico. Então, é um trabalho que tem um visual muito interessante, né? A gente trabalha com os bailarinos da Giradança dançando no palco ao vivo e os bailarinos da companhia Tula Liminaios estarão projetados em um vídeo atrás de nós. Assim, é um trabalho muito incrível e eu convido a todos para comparecerem. Eu queria que você explicasse para a gente, já houve uma procura muito boa desses ingressos, né? Como é que as pessoas podem ter acesso ao ingresso, né? Um espetáculo super bacana, né? Uma parceria com 2 companhias e entrada gratuita, entrada livre, né? Então, assim, para quem está em casa é bom se apressar um pouquinho justamente para não perder essa oportunidade. Como é que as pessoas podem acessar esses ingressos? Isso mesmo, a gente tem 2 formas de distribuição dos ingressos, eles são gratuitos. Parte dos ingressos, metade da casa do Teatro Alberto Maranhão, estão sendo distribuídos via Simpla e a outra metade vão ser distribuídas lá na bilheteria do Teatro Alberto Maranhão, no dia 27, 1 hora antes do espetáculo. Ou seja, às 19 horas, uma nova carga de ingressos será distribuída lá no Teatro Alberto Maranhão. E vale salientar que o espetáculo também terá intérprete de Libras e audiodescrição, para uma acessibilidade maior de todos os públicos. Celso, muito obrigada pelas informações e que você que está em casa não perca essa oportunidade, né, de participar, de ver esse lindo espetáculo no Teatro Alberto Maranhão, uma programação cultural 0800, gratuita no sábado, uma oportunidade para ir com a esposa, para ir com os amigos. Não perca, vá realmente esse sábado ao teatro e aproveite, né, essa apresentação da Companhia Giradança. E o Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere logo mais à noite no Câmara Repórter 2ª edição ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldinatal.com.br. Um ótimo final de semana e até segunda.